Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar mais uma porção semanal com a Parashá Terumá, que quer dizer oferenda. Está no livro Shemot, capítulo 25, versículo 1 até o 16. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim v'natan lanu et toratu, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. E Deus disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, para que separem para mim uma oferenda conforme a vontade de cada um. E tomareis deles ouro, prata, cobre, tecidos de lã azul celeste, púrpura e vermelha, linho, couros de cabra e de carneiros, tingido de vermelho e de taash, animal hoje extinto, madeiras provenientes de sitim, acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o azeite de unção e para o incenso, pedras de ônix e demais pedras preciosas necessárias para o efod, e para o peitoral, peças de roupa do sumo sacerdote. E me farão um santuário, conforme indicarei, e morarei entre eles. E farão uma arca de madeira com 2,5 cúbitos de comprimento, 1,5 de largura e 1,5 de altura, coberta de ouro puro por dentro e por fora, e com uma moldura de ouro ao seu redor, e fundirão 4 argolas de ouro, para colocar nela 2 de cada lado maior, e 2 varas de madeira cobertas de ouro, que serão colocadas nas argolas para se poder transportar a arca. E as varas nunca deverão ser retiradas das argolas, e colocarás na arca o testemunho que te darei. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratu toratemet, v'hayeu lanatah betocheinu, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Vamos aos comentários. Separar o material a Deus significa elevar este material espiritualmente. Isto é feito mediante a utilização do mesmo para fins elevados, agradecendo a Deus por nos propiciar fazê-lo. E quando isto ocorre, estamos contribuindo para a construção do tabernáculo, isto é, para a intensificação da presença divina entre os homens. Quando elevamos o material, fazemos o espiritual, a presença divina, descer até nós. O livre-arbítrio é invocado sempre que Deus quer testar a tendência de cada pessoa para cumprir seus mandamentos ou agraciá-lo. E isso não diz respeito somente ao que fazer, mas também a como, quando e quanto fazer. É a atitude da pessoa como um todo que é avaliada. Os metais preciosos são moldáveis e passíveis de serem usados para construir estátuas que eram idolatradas. Oferecendo-os a Deus, estaremos elevando-os e santificando somente Ele. Os tecidos servem para revestir objetos e vestir pessoas. É algo que protege. É comum encontrar pessoas que se acham autossuficientes e que pensam não necessitarem de proteção. Oferecendo os tecidos a Deus, estaremos reconhecendo a nossa vulnerabilidade e quem é o verdadeiro protetor do mundo. Os couros representam os animais que, por sua vez, representam a vida. Oferecendo animais a Deus, estaremos reconhecendo que Ele é a fonte de toda a vida e que é graças a Ele que podemos nos alimentar com a carne e o leite que essas criaturas nos proporcionam. A madeira representa o reino vegetal e propicia abrigo, fazendo parte das casas. Oferecendo-a a Deus, estaremos reconhecendo que Ele é o Criador de todas as plantas que nos sustentam e é quem nos abriga quando estamos em apuro. Reconhecendo que Deus é a fonte de toda luz, que significa o bem. As especiarias simbolizam a sofisticação, o prazer. Ao dirigirmos nossas atividades para o elevado, estaremos dando prazer a Deus e, às vezes, abrindo mão dos nossos prazeres materiais. As pedras preciosas simbolizam a riqueza material. Ao oferecê-las a Deus, demonstramos que a verdadeira riqueza é a sua lei, a qual nos submetemos. Deus quer morar entre os homens, isto é, ficar mais próximo da humanidade.
Mas, para tanto, é necessário construir um santuário, isto é, as pessoas devem se aprimorar, comportando-se de acordo com a vontade de Deus. Assim poderemos preparar o recipiente que conterá a presença divina. Construir um santuário significa tornar todo o corpo da pessoa um recipiente para conter o espiritual. Assim, cada componente do tabernáculo corresponde a uma parte importante do corpo humano, como veremos a seguir. A arca representa a pessoa. As tábuas da lei representam a presença divina. Para a pessoa conter isto, se tornar um recipiente para a presença divina em sua vida, ela deverá ser pura, agir de acordo com as leis divinas, evitando o pecado, por dentro, no pensamento, por fora, na ação, ao seu redor, no relacionamento com o mundo. Por conter a sabedoria e orientação de como se comportar na vida, a arca simboliza o cérebro, e a pureza de pensamentos deve ser almejada para que se possa conter a espiritualidade. As varas e as argolas propiciam o deslocamento da arca conforme as ordens divinas. As varas representam a retidão. A pessoa deve sempre agir com retidão, seguindo os mandamentos de Deus. As varas, por sustentarem os diversos elementos do tabernáculo, representam a coluna vertebral. Ela deve estar sempre pronta para elevar a pessoa, servindo a Deus. Guardar o testemunho significa lembrar-se sempre dos atos de bondade divina, incluindo-se aí a outorga de suas leis. Para refletir, todos os recursos e dons que você possui provêm de Deus. Ele lhes fornece e quer, em contrapartida, que você os utilize para o bem. Por exemplo, a pessoa que é inteligente deve utilizar a inteligência para orientar o próximo, estudar as leis divinas, criar coisas para o bem da humanidade. A quem tem riquezas deve utilizá-las para ajudar os pobres, construir obras beneficentes, etc. As pessoas que têm carisma devem atrair as outras para fazerem a vontade divina, etc. Desta maneira, você estará elevando-se em direção ao espiritual. O mesmo ocorre com os bens materiais. Ao utilizá-los para o bem, não se apegando a eles de maneira egoísta, você estará elevando-os em direção ao espiritual. Agradeça a Deus e se comprometa a utilizar o seu livre-arbítrio de acordo com os seus mandamentos, mesmo em detrimento de prazeres materiais incompatíveis com eles. Para exercitar. Como você elevaria em direção ao espiritual? A. Com um computador. B. Com um automóvel. C. Com um telefone? Qual é a sua opção? Comente abaixo. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta e compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve e fique por dentro de todas as novidades. Seja parte da família Ouça a Torá. Shalom a todos.